Hoje a gente vai fazer uma coisa um tanto diferente, uma espécie de autópsia moral, sabe? Vamos pegar um dos maiores vilões da nossa ficção, o Zé Pequeno, de Cidade de Deus, e tentar responder a uma pergunta bem séria. Para onde iria a alma dele? Qual seria o seu destino final? Tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase. Isso aqui não é só ele trocando de nome, né? É muito mais. É a certidão de nascimento de um monstro. É o exato momento em que o garoto dadinho desaparece para sempre e o Zé Pequeno assume o controle de forma consciente, escolhendo o caminho do mal. Então, essa é a nossa missão aqui. Imagina só, se a gente pegasse a alma do Zé Pequeno e colocasse ela para ser julgada pelas leis do inferno de Dante Alighieri. Onde exatamente ela iria parar? Em qual dos círculos? Com qual punição? É essa investigação que a gente vai fazer agora. Mas para fazer esse julgamento, a gente precisa entender as regras, né? O inferno de Dante não é uma bagunça. Tem uma lógica, uma hierarquia bem clara. Pensa assim, quanto mais fundo, pior o pecado. Lá em cima ficam os pecados de, digamos, fraqueza, quando a pessoa não controla os impulsos. Mais para baixo, a coisa fica séria com a violência. Mas o pior de tudo, lá no fundo do poço, é a fraude. Por quê? Porque a fraude usa o que a gente tem de mais precioso, a nossa inteligência, para fazer o mal de propósito. Ok, vamos começar a nossa investigação. Primeira parada, o círculo da luxúria. Será que ele se encaixa aqui? Afinal, a gente sabe que a violência sexual é uma marca terrível da história dele. A resposta é não, de jeito nenhum. Se a gente olhar de perto, os atos dele não tinham nada a ver com paixão, com desejo fora de controle. Eram pura e simplesmente armas, ferramentas de dominação, de humilhação. Era um jeito calculado de quebrar os inimigos por dentro. Isso não é incontinência, é maldade planejada. Então daqui ele passa reto. Beleza, luxúria tá fora. E a ganância? O cara montou um império, né? Era tudo por dinheiro? A grana era o que movia o Zé Pequeno? Também não. Para ele, o dinheiro era ferramenta. Era o combustível para o motor da guerra dele. Servia para comprar arma, para manter a máquina do poder funcionando. O que ele queria mesmo não era o dinheiro em si, era o status, o controle total. A grana era só um detalhe no caminho. Então ganância também está descartada. Então, olha só que interessante. Fica bem claro que os pecados do Zé Pequeno não são de fraqueza, de quem perde o controle. São pecados de maldade calculada. Por isso, ele nem para nesses primeiros círculos. Ele passa direto pelos portões da cidade de Dite, que é tipo a fronteira para a parte mais pesada do inferno. É no inferno inferior que a gente vai encontrar o verdadeiro lugar dele. E aqui a gente chega. O sétimo círculo, o reino da violência, é o lugar reservado para quem usou a força bruta para machucar os outros. E o cenário aqui é de arrepiar. Um rio de sangue fervendo. A justiça aqui é direta e brutal. Quem derramou sangue em vida, agora fica mergulhado em sangue para sempre. O próprio sangue que eles tanto espalharam, agora é só tortura eterna. Mas aqui tem um detalhe importantíssimo. Dante separa as coisas. O assassino comum, que cometeu um crime, fica mergulhado até o pescoço. Agora, o tirano, aquele que usou a violência não só uma vez, mas como um sistema para dominar, para tomar o poder, esse afunda bem mais. Fica com o sangue fervente batendo na sobrancelha. E aí, a gente olha para o Zé Pequeno. A ficha dele é extensa. Ele não foi só um assassino. Ele foi um governante. Ele eliminou um por um dos seus rivais. Ele governou um território inteiro pelo medo absoluto. Ele começou uma guerra civil para ter o controle. E o mais pavoroso de tudo, ele matou crianças para mostrar quem mandava. Não tem outra palavra para isso. É tirania. Então, não resta dúvida. O peso da alma dele, cheia de violência sistemática, o prende nesse lugar. Os companheiros dele de sofrimento aqui não são bandidos qualquer. São nomes como Átila, o Uno, os grandes tiranos da história. Ele está em má companhia. Ou melhor, na companhia certa para ele. E como seria a punição dele exatamente? Imagina a cena. O Zé Pequeno tá lá, mergulhado até os olhos no sangue quente, uma agonia sem fim. Ele tenta levantar um pouco só para ter um segundo de alívio. Mas na margem do rio, um centauro, uma criatura mítica, vê o movimento. O centauro puxa o arco e atira uma flecha. A faixa acerta em cheio e joga ele de volta para baixo, pro exato nível de punição dele. E isso se repete, de novo e de novo, para sempre. E aqui está a grande ironia, a virada poética da história. O cara que mandava em tudo, que decidia quem vivia e quem morria no morro, que era o dono do pedaço, agora é controlado por monstros.
Monstros que não aceitam suborno, não têm medo e não negociam. A única função deles é garantir que a pena seja cumprida. Parece que o caso está encerrado, né? Mas será que ele não poderia ter caído ainda mais? Será que ele não se encaixaria no lugar mais profundo e terrível de todos, o nono círculo? O lugar dos traidores. Acho que não. A maldade do Zé Pequeno é quente, é explosiva, é feita de sangue, de tiro, de fogo. Já a traição é um pecado frio. Envolve cálculo, dissimulação, quebrar a confiança de alguém. Zé Pequeno não era de abraçar para dar uma facada nas costas. Ele atirava na sua cara. Ah, mas e o Bené? Alguém pode pensar. Mas se a gente analisar, o Zé Pequeno não trai o Bené. A morte do Bené é o que destrói a última ponte que ele tinha com alguma humanidade. Foi uma tragédia que soltou os cachorros de vez, que liberou uma violência ainda mais sem controle. Foi a perda de uma bússola, e não um ato de traição. Então, fazendo um resumo da nossa investigação. Luxúria e ganância? Descartadas. Eram só ferramentas. Traição? Não combina com o estilo dele. O veredito, então, está batido. A alma dele pertence ao sétimo círculo, no Vale dos Tiranos. Caso encerrado. Mas, espera aí. Esse nosso julgamento todo é baseado numa lógica de séculos atrás. Uma lógica que acredita 100% no livre-arbítrio. Hoje em dia, um advogado de defesa do Zé Pequeno ia levantar outra bandeira, a do determinismo social. Iam perguntar, o Dadinho, nascido e criado naquele ambiente, ele teve mesmo alguma escolha? Ou ele foi um monstro que o próprio sistema criou? E essa é a pergunta que fica no ar e que complica tudo. Porque se o meio em que a gente vive determina tudo, como é que a gente explica o Buscapé? Ele nasceu no mesmo lugar, viveu sob a mesma pressão, no mesmo inferno, e ele escolheu um caminho completamente oposto. Escolheu a câmera, não a pistola. A arte, não a guerra. A existência do Buscapé talvez seja o maior argumento de que, no final das contas, mesmo no pior cenário possível, a escolha individual ainda existe. E a pergunta final é essa: onde é que termina a culpa do sistema e onde começa a responsabilidade de cada um?